Fala galera, tudo bem? Hoje o assunto é Introdução ao Paisagismo. Eu trouxe um vídeo bem legal para vocês que fala um pouquinho sobre os tipos de jardins que nós encontramos no paisagismo no geral. Existem diversos tipos de jardins que compõem o paisagismo, cada um com a sua linguagem, com a sua história, com a sua cultura, mas eu trouxe alguns que são mais caricatos e fáceis de termos uma referência introdutória em relação ao assunto. Bom, o primeiro jardim que eu trouxe para vocês é o jardim japonês. Tá? Já de cara a gente pode perceber que ele tem uma sensação assim, de tranquilidade, né? Quando a gente pensa na cultura japonesa. O jardim japonês ele tem várias características, tá? Dentre elas a água. Esse elemento, a água, não é só a água que traz a tranquilidade. Existe na cultura japonesa um simbolismo muito forte. Então todos os elementos, as características que eu vou falar agora, eles são muito mais profundos e intensos dentro da cultura japonesa do que somente no paisagismo em si. Tá? Então sempre vai ter um desnível, um lago, um córrego, uma ponte no seu projeto de paisagismo, se você vai trabalhar dentro do estilo japonês. Tá? Seixo, brita, árvores com um pequeno porte, aqueles buchinhos bem desenhados, lamparinas, ok? E, claro, aquela presença clássica da cerejeira. Né? Não é obrigatoriedade esses elementos. Por exemplo, a cerejeira, você pode fazer um jardim estilo japonês, né? Num ambiente onde a cerejeira ela não é tão favorável assim, ao desenvolvimento dela, mas você pode ter a lamparina, o seixo, os buchinhos, a água, né? A ponte, criando toda essa questão tradicional japonesa no seu jardim. Um outro jardim que não é tão abordado é o jardim sensorial, e ele já trata num aspecto mais humanístico, vamos chamar assim. Ele trabalha com a inclusão de forma global, né? Ele trabalha com os seus sentidos. Então o jardim sensorial nada mais é do que uma interação entre você e o ambiente que está aquele jardim inserido. Ele tem um certo circuito, ou ele promove atividades sensoriais, propriamente dito, para o usuário que vai frequentar esse jardim, então ele é muito interativo. Por exemplo, elementos que nós possamos tatear, sentir o tato, né? Uma superfície lisa, uma superfície áspera, uma superfície porosa e assim por diante. Então elementos, bambu, capim, seixo, argila, vermiculita. Então a gente consegue ter uma série de sensações táteis em um único local. A parte olfativa, paladar, também existem pequenos nichos onde a gente pode trabalhar dentro desse jardim, com flores aromáticas, ervas aromáticas, alecrim, manjericão, salsa, algo que desperta os nossos sentidos. Um jardim que é bem clássico e a gente pode ter uma referência muito grande, principalmente no Brasil, é o Jardim Tropical, principalmente por Roberto Burle Marx. Isso é uma grande influência, uma grande personalidade da parte botânica e paisagística. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre Burle Marx, isso é bem à parte, é muito extenso, mas ele é uma grande referência nossa. Então, por exemplo, o Palácio do Itamaraty é um jardim interno feito pelo Burle Marx, o externo também. O jardim tropical ele tem a característica básica de ser um jardim muito denso, com muitas informações, linhas orgânicas. Tá? As geometrias elas são todas irregulares e assimétricas. Isso proporciona também uma implantação de biodiversidade muito grande. Né? Então o Burle Marx ele consegue trazer essa sacada tropical para dentro dos projetos deles. Até mesmo em pequenos locais ele consegue criar esse aglomerado. Não parece que foi projetado, é um aglomerado muito bem definido, mas parece que ele naturalmente cresceu naquela geometria. Tá? Não tem uma intervenção humana tão visível ali naquele jardim. Sempre a presença de cores vivas, bromélias, palmeiras, folhas robustas, vegetação com uma folhagem muito robusta. O jardim rochoso ou árido, ao contrário do tropical, que demanda muita manutenção, está sempre úmido, sempre molhado, o rochoso ele já tem essa característica
de ser mais simples, vamos dizer assim. Ele não demanda tanta mão de obra, ele não demanda tanta manutenção e ele é um pouco mais simples a concepção. Então a gente pode trabalhar com ele com pequenas vegetações, pequeno porte, uma brita ou um seixo para fazer uma demarcação. O cactus, claro, né, isso já remete muito, quando a gente fala em árido, já remete a cactus. E ele é uma vegetação, um tipo de jardim que tem que estar sob a insolação direta, né, sendo propício ao desenvolvimento desse jardim, e é ótimo porque ele não demanda tanta manutenção. O jardim inglês, ele mais ou menos se assemelha com o tropical, porque ele é um jardim orgânico, um jardim fluido, com grandes alamedas. Só que o tropical ele tem aquela densidade. O inglês ele já tem uma vastidão, ele já não é tão denso. São gramados extensos, alamedas, como eu falei, e tudo nele é muito natural. Você não percebe que ele foi projetado. Então, às vezes, tem uma árvore caída no meio do caminho, um lago, um circuito orgânico, né? Tudo isso lembra a parte do tropical, porém é muito mais aberto, ele é mais espaçoso, ele é mais amplo. Tá? E lembra aquele climinha bem Inglaterra pra gente. Eu deixei por último, mas não menos importante, o jardim clássico ou o jardim francês, que é uma referência muito forte que nós temos em relação a filmes, séries e assim por diante. Sempre que é visto alguma coisa na televisão, por exemplo, parece um jardim francês. As características dele é geometria, formas extremamente simétricas, né? Você vê que o jardim é sempre planinho, muito bem cuidado, ele não tem volumes muito altos, as geometrias sempre bem dispostas, e você percebe isso, por exemplo, no Palácio de Versalhes, que é magnífico, né? O projeto paisagístico do Palácio de Versalhes também é enorme, é imenso, assim, uma vastidão. E durante as férias eu tive o prazer de visitar pela enésima vez o Jardim Botânico de Curitiba, só que nessa vez eu fui para gravar uma aula para vocês, parte dessa aula no caso, e onde eu mostro com essas filmagens aéreas a geometria muito bem marcada aqui nessas alamedas do Jardim Botânico de Curitiba. Então você percebe que é tudo muito bem cuidado, muito bem podado, e todas essas geometrias elas são muito bem desenhadas. Tá? Essas são as principais características do jardim francês ou clássico. Então o Jardim Botânico é uma ótima referência nacional para quem quiser conhecer. Vale super a pena, um local assim de extrema beleza que é muito interessante. E eu deixo de curiosidade para vocês pesquisarem e fazer um breve resumo sobre os jardins italianos, que é outra história, outra pegada, que vai complementar também esses nossos estudos.